a pressão alta é coisa de negro, né? Quanto branco tem pressão alta? Ah, diabetes é do branco, sei lá. Ah, quanto negro tem diabetes? Câncer de mama, a probabilidade é de mulheres pretas. Câncer no ovário, a probabilidade é de mulheres pretas. Eu ouvi isso de uma ginecologista. Sim. Então isso isso aí não existe. Isso aí é lacração. Deixa eu te fazer uma pergunta. O Léo de Exu, ele fez uma pergunta aqui. A seguinte: gostaria de saber. Cadê? Aqui. Gostaria de deixar meio que uma pergunta para a ilustre convidada. O autista, por ele ter uma sensibilidade mais pura, mais apurada que as outras pessoas, ela está mais suscetível a visões espirituais? Olha, eu não posso dizer isso afirmativamente, porque assim, né? A gente é meio, entre aspas, São Tomé, né? A gente vê para crer. Mas é uma coisa que a minha mãe espiritual, ela costuma dizer. E no dia da festa das crianças foi falado isso. Eles veem o que a gente não vê. E eu acredito, assim, aí eu tô falando de Cris, né? Eu acredito muito nisso, meu irmão. Sabe por quê? O meu filho, ele raramente ele abraça ou se aproxima de alguém que ele... Carregado, né? Vamos botar assim, né? Incrível. Você pode dar o que for para ele, bala, pirulito, qualquer coisa, ele vai dizer que não. Mesmo ele gostando, ele vai dizer que não. E a sinceridade dele, né? Que a sinceridade, eu falo que é o sincericídio autista. Muitas vezes deixa a gente numa saia justa, porque se ele, por acaso, chegar aqui, né? Um exemplo que eu tô dando, e ele olhar um ambiente e ele não gostar, ele não vai ficar um segundo. Ele vai falar: mamãe, me chama, me puxa e me tira daquele lugar. Então, eu acredito sim que eles tenham uma sensibilidade em tudo mais apurada que nós. E eu acho, inclusive, que são crianças, adolescentes, adultos com uma evolução espiritual infinitamente maior do que a gente. Fala nisso, Cris. Eu sigo um homem, Rogério, se não me engano o nome dele, já bem velho. Ele não tem religião, pelo que eu creio. Ele é espiritualista. E ele atende pela coisa de Jean Val Elan. Sim. Tá? E ele fala diversas coisas. Esses dias mesmo ele estava falando sobre a divina revelação de Fá, que fala que é extremamente importante, entre outras coisas, Odus. E fala de Sofia, que é um papo muito parecido com a nossa convidada. É mesmo? De Oxumaria, que veio aqui, que eu esqueci o nome dela. Sidney e Oxumaria, tá? Fala do caos, fala dessas coisas, aborda muito isso. Até falei de Jean Val com a Yá Sidneia, porque ela falou muitas coisas que tem a ver. Ela falou que também o segue. Eu sigo ele. E eles estavam querendo fazer que ele, Jean Val Elan, ou Rogério, fizesse um retrato de Deus. E até muito parecido com o que a gente prega em Fá Orumilá. Eu, na cultura de Fá Orumilá, o Ludumare, que para nós é Deus, ele não interage diretamente com o ser humano, não. Ele está pelo universo aí, criando vida, formando coisas, enfim. E os orixás são os responsáveis por fazer esse meio de campo. São os ministros da humanidade. Sim. Ponto. E ele falou assim que Deus, para ele, no que ele entende, que ele estuda desde da cultura hindu, a viking, a Anunnaki, é espiritualista mesmo, não tem uma religião. O próprio espiritismo científico. A religião dele é ver Deus de uma outra percepção. Sim, que é o kardecismo, entre outras coisas mais. O próprio cristianismo, enfim, ele fala de Cristo, mas entre outras perspectivas que não são as que são as abordagens utilizadas pela Igreja Evangélica e Católica. E ele fala que Deus é uma coisa pura e que ele não entende, não compreende o caos. É uma coisa completamente abstrata. E um entrevistador de um podcast que ele faz a pergunta para ele: como você poderia definir Deus para a gente? Ele falou assim: você quer ver uma definição de Deus? Que as pessoas dizem que é doença? O autista, que é tão puro que não quer se misturar com nada de ruim. Como se Deus fosse um autista. Foi o que o Jean Val Elan falou. Então, a sua fala,
Até tomei bastante do seu tempo, que quem fala é entrevistado. Jamais. Mas dentro dessa conversa que a gente está tendo e a percepção pelo que você falou,